Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa dar continuidade ao que a gente tem estudado sobre a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta tão gostosa, não sei se vocês também têm gostado do conteúdo, da forma que Paulo escreve a essa igreja, tão diferente, né? Quando você lê Gálatas, é uma carta tensa. Quando você lê 1ª e 2ª aos Coríntios, muito mais tensa ainda. E a gente chega aqui, uma carta assim para alguém que a gente ama. Problemas corriqueiros acontecem e existem, e ele está ali tratando de uma forma muito mais leve, muito mais sutil. E a carta da alegria. Por 16 vezes Paulo usa o verbo ou substantivo alegria ou regozijar, falando que a vida cristã deve ser pautada pela busca de uma alegria a partir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu posso experimentar esses dois tipos de alegria, são legítimas, essas duas formas. Me alegrar quando um filho passa no vestibular, passa no concurso, arruma uma namorada bonita, bom caráter, etc, etc. Crente que ama Deus, que alegra o nosso coração, de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. E aí que a gente vai entender quando Neemias disse: a alegria do Senhor, a nossa força é. É quando a gente vê Paulo e Silas presos na prisão, e na madrugada, sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica humana, para agradecer e louvar a Deus, lá estavam eles, louvando a Deus. Nós estamos aqui vendo o argumento paulino. Na semana passada nós falamos de exemplos humanos, que servem também como modelos a pautar a nossa conduta. E Paulo usa o exemplo de Jesus, quando ele diz: tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no capítulo 2, no começo do capítulo 2, e ele mostra que Jesus foi humilde, servo, e que pensou no outro e não pensou em si. Depois ele vai usar 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito, que a gente tem que se espelhar também em homens de Deus, homens sérios, mulheres que são respaldo de conduta cristã. A gente olha também para essas pessoas. E quando ele chega no capítulo 3, Paulo pensa até em terminar a carta. Ele começa o capítulo 3 dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez, ele vai mencionar a importância da gente estar buscando a alegria em Deus. E a gente só vai encontrar alegria em Deus se a gente tiver comunhão com Ele, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, nutrir esperança, manter a fé. É isso que traz a alegria do Senhor. É essa comunhão que traz a alegria. Há muitos motivos para nos entristecermos, mas em Deus há a fonte plena de alegria. E aí ele diz: finalmente, irmãos, alegrai-vos, alegrem-se no Senhor. No grego aqui é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Ele acrescenta: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Para quem ensina, aquela máxima conta: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. E o processo do aprendizado se dá pela repetição. Por isso que você lê um assunto, lê de novo, vai ficando mais claro. Quanto mais você repete, aprofunda, mais o detalhe vai ficando, mais as coisas que antes não ficaram boas, na segunda, na terceira leitura, a coisa se abre. Quando a gente está no processo de aprendizado, a gente estudou isso em neurofisiologia. Uma criança, o cérebro de uma criança é um grande emaranhado de ligações. Quando você faz o exame numa tomografia, aparece pequenos filetes. Nas pessoas maduras são avenidas mais grossas. O que é aquilo? É o fortalecimento das conexões neurais. O que você aprendeu, criou um caminho. Toda vez que você aprende alguma coisa, cria um caminho neural. A gente está passando dos 50, a gente tem que escovar com a mão direita. Eu sou canhoto, você escova aqui para criar novos caminhos neurais. Você tem que fazer outras coisas que você não fazia
para criar outros caminhos neurais no seu cérebro. É aprender e criar outras ligações. Aí você fica melhor. E quando Paulo diz assim, não é cansativo falar para vocês algo que eu já falei, porque Paulo quer fixar. E as coisas importantes, a gente tem que ser repetitivo, sim. Por isso que a mãe diz, já levou o agasalho, né? A gente não fica lá repetindo as coisas porque os nossos filhos não esqueçam. O que para nós é importante, eles não dão nenhuma atenção, mas a gente vai insistir com eles. Faça isso. E Paulo diz, é para uma segurança de vocês. E o que Paulo vai falar? Se você tem estudado comigo as cartas paulinas, a gente está chegando no final da Bíblia. A gente começou estudando Gênesis. Nós vamos, se Deus quiser, chegar em Apocalipse. Nós vamos passar a Bíblia toda. Já tem mais de 2 anos, 2 anos e meio. Eu acho que a gente está desde Gênesis. A gente começou. Se Deus nos der vida até lá, nós vamos chegar até o final de Apocalipse. Nós falávamos das cartas que Paulo escreveu e Paulo teve um problema muito sério. Paulo ele não fez parte do grupo chamado os 12, ou os apóstolos de Jesus. Jesus chamou 12 e Paulo não estava entre estes, porque Paulo veio depois. Paulo se converte depois que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo não viu Jesus pessoalmente vivo, como Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos viram. No período em que Jesus esteve ensinando aqui na terra. Ele viu muito tempo depois, provavelmente 13 anos depois que Jesus havia subido ao céu, depois de morrer e ressuscitar. E ali, quando se abre lá, Atos capítulo 9, tem a conversão do apóstolo Paulo, que ele vê Jesus e diz, quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aquele homem quebrou o coração e se tornou um seguidor de Jesus, um homem dedicado, um homem apaixonado por Jesus, um homem que amava, e a expressão do seu amor foi a sua vida sendo entregue a ele, a Jesus. Por que Paulo não fazia parte dos 12 e era um apóstolo aos gentios? Gentios é a forma que o judeu se refere a todo aquele que não é judeu. São gentios. Uma tradução ao pé da letra são agentes. E para muitos judeus, gentalha. Porque nós somos os eleitos. Eles não. E acontece que quando Jesus pregou o evangelho do reino aos judeus, muitos deles pensavam que o evangelho, a salvação, era só para o judeu. E não só isso, eles pensavam que o cristianismo que Jesus veio implantar era uma mistura de cristianismo e judaísmo. Por essa razão, alguns começaram a dizer, todo cristão que confessa Jesus precisa ser circuncidado, guardar a lei, guardar os dias e ter dieta cerimonial. Ou seja, não comer carne de porco, não comer lagosta, não comer camarão. Você sabe que o judeu não come nem lagosta nem camarão. Oh, tadinho deles. Tadinho deles. Mas eles não comem por conta de Levítico, que dá uma descrição do que se deve e que não se deve comer, do que é puro e impuro. Em outras palavras, esses que que foram chamados de judaizantes, queriam transformar os cristãos em judeus, atrelaram esta condição. Você precisa ter fé e tem que cumprir a lei e guardar o sábado também. E isso era uma oposição que Paulo pregava. Os próprios apóstolos em Jerusalém, se você vai lá para Atos capítulo 15, que tem o concílio de Jerusalém, justamente para resolver essa demanda. Porque muitos judeus estavam dizendo, não, a gente não abre mão de Moisés. Porque Jesus sozinho não é capaz de salvar. A salvação está em Jesus e em Moisés. Enquanto que todo o Novo Testamento deixa claro que a salvação é exclusivamente por meio de Jesus. Moisés teve o seu papel lá atrás. E quando a gente lembra da transfiguração de Jesus,
Isso está lá em Lucas capítulo 9, Mateus 17, onde se narra a transfiguração de Jesus, algo muito importante ali acontecendo. Jesus está com Pedro, Tiago e João naquele monte, e mais uma vez apareceram lá naquele monte Moisés e Elias, com Jesus 3. Pedro ficou maravilhado com aquilo tudo e disse: Senhor, façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias. E Jesus olhou para ele, eu imagino que Jesus fez assim, os olhos para cima assim, meu Deus, Pedro, ele não pensa, ele fala sem pensar. Aí nesse exato momento, o monte foi tomado por uma nuvem e uma voz que falou no batismo de Jesus, repetiu o que disse no batismo, com uma mudança mínima. Lá no batismo, Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Lá no Monte da Transfiguração, perto da cruz, perto do momento da morte dele, Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí acrescentou: a ele eu vi. E depois da voz e do trovão, quando os discípulos abriram os olhos, só tinha Jesus. Ou seja, quem deve ser ouvido e obedecido é só Jesus. Diante de Jesus todos os homens caem, todos os homens somem, porque Ele é o único que tem a última palavra sobre todas as coisas. Aquele que tem a palavra certa para os momentos certos. Aquele que tem a ordem, que promove vida e ordem. Traz ordenação ao nosso mundo espiritual. E Paulo batia nisso. Olha, o judeu vive com suas tradições, ele tem todo o direito de viver guardando sábado, indo ao templo, tudo mais. Porém, o gentio não precisa. O gentio não precisa ser circuncidado. O judeu não precisa guardar a dieta que o judeu faz. O gentio não precisa. Moisés pode ser lido, mas Moisés não é norma para o cristão. E Paulo pagou caro, porque Paulo foi perseguido por onde ele ia, pregando o evangelho, criando igreja. No começo vinham pessoas de Jerusalém e diziam: olha, esse Paulo aí é impostor, ele está pregando o que nós não acreditamos. Vocês lembram que, segundo aos Coríntios, é uma carta dramática, porque alguns deles vinham com carta, dizendo: ó, nós somos de Jerusalém, temos carta, que somos representantes lá dos apóstolos em Jerusalém, e esse Paulo prega coisa diferente. Aí Paulo chega a dizer: vocês são minha carta, eu não preciso de uma carta, eu sou apóstolo como os demais, porque Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco. Eu fui para a Arábia e lá durante um tempo ele me instruiu. Esse evangelho que eu prego, Jesus me deu, eu não prego da minha cabeça. Ele disse que teve uma revelação especial, está lá em Gálatas, você lê capítulo 1, capítulo 2. E Paulo diz: o que eu prego é a salvação unicamente pela graça por meio da fé. As obras vêm como uma consequência da salvação na vida daquele que ama Deus e que serve a Deus. Nunca as obras serão condição para a salvação. Nunca as obras serão condição para a salvação. Daí, Efésios, a gente estudou, foi a última carta que a gente expôs aqui, capítulo 2, versículo 8, é o texto máximo sobre isso, que diz: pela graça sois salvos. Ou seja, a graça de Deus em nosso favor que nos salvou. Não foi um ato meu, não foi um mérito meu, não foi uma obra que eu cometi, fiz e pratiquei, que agradou o coração de Deus. Eu estava morto em meus delitos e pecados, capítulo 1, em Efésios. Aí no capítulo 2, Paulo diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, por meio da fé. Não há como ser salvo sem ter fé verdadeira. E o autor aos Hebreus vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não são intenções, não são obras, mas é a fé. E isso choca muita gente, porque a gente pensa que tem que fazer algo para se salvar, para agradar a Deus, e para assim então Deus nos gratificar com a salvação, porque eu fiz algo, eu fui legal, eu não matei, eu não roubei, não quis o mal de ninguém. O problema não é o que você fez de tão mal, extenso, porque você tem uma natureza pecaminosa, a gente já estudou isso. Nós somos salvos
pela nossa condição de condenados, de pecadores. Nós somos salvos do inferno e da morte. E quando Jesus morre por nós, Ele paga a nossa conta, e a gente crê quem Ele é e o que Ele fez. Aquilo que Ele conquistou na cruz vem para mim como um direito da graça e da fé, e não por um direito do que eu faço, mas do que Ele fez. Note que é diferente. Eu sou salvo não pelo que eu faço, mas eu sou salvo pelo que Ele fez por mim, morrendo em meu lugar, pagando a minha culpa, me perdoando dos meus pecados. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Porém, quando eu sou salvo pela graça, eu agora tenho que ter obras na minha vida que reflitam a minha salvação. Então as obras existem e têm que existir nas nossas vidas, como expressão de que houve uma mudança dentro de mim, não como meio de buscar salvação. Se a gente for buscar salvação pelas nossas obras, nós temos que lembrar de Jeremias, que diz que em nós existe trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Imundícia. Não tinha mods naquela época. Não é mods. 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 Não tinha mods naquela época. Era isso que era trapo de imundícia. Porque todo o sangue que concorresse com o sangue derramado no altar do templo era imundo. Toda pessoa que estivesse com algum problema, ou de lepra, ou de menstruação, ou aquela mulher com 12 anos, lembra que tocou Jesus? Ela era impura cerimonialmente, ela não poderia estar ali, porque o sangue dela concorria com o sangue dos animais que morriam no lugar do pecador. No templo não se cabia outro sangue senão o sangue dos animais que morriam no lugar do adorador. E Paulo pregava isso, a salvação somente por Jesus Cristo. Moisés estava de fora. E alguns judeus queriam a parceria, era a dupla sertaneja, Jesus e Moisés. Se não fosse por meio dos dois, não teria salvação. O adventista pensa assim. O adventista pensa, se você não guardar a lei, não guardar o sábado, pouco adianta você acreditar em Jesus. Porém, quando você faz o estudo de todo o Novo Testamento, o papel da fé na nossa salvação é fundamental. Jesus vai dizer muitas vezes, mas muitas, ele diz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E Paulo vai falar da fé de uma forma constante, porque é a pregação dele. A reforma protestante surge com essa máxima. Lutero, professor de Wittenberg, ele foi ensinar a carta aos Romanos e ele se deparou com a afirmação: o justo viverá pela fé. Ele diz: eu estou me matando para agradar a Deus, fazer algo para ser salvo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E de fato é isso, é a nossa fé que crê em Jesus como Filho de Deus. Pedro respondeu uma pergunta, essa aí Pedro acertou. Jesus perguntou: o que dizem o povo a respeito do Filho do Homem? Aí alguém disse: uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és Elias. Aí Jesus fecha o foco e diz assim: e vocês, o que é que dizem? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele: bem-aventurado és Simão Barjonas. Barjonas, filho de Jonas. Igual Bartimeu, filho de Timeu. Porque quem tu revelou essas coisas não foi carne e sangue, mas o Espírito de Deus. E aí, é quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é meu Salvador, que Ele é aquele que pode me dar nova vida, dar esperança, ser meu companheiro, ser o meu Redentor, que tudo muda. A minha salvação depende dEle, depende das obras dEle. Eu sou completamente dependente dEle. João capítulo 15, ele fala: sem mim, nada podeis fazer, nada vocês podem fazer. Então Jesus é o centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa adoração. Sem Jesus não tem esperança para ninguém. E eu estou dando toda essa volta
porque Paulo vai ser aqui. O problema em Filipenses não era tão, em Filipos, não era tão grande como em Corinto, como em Roma, como entre os Gálatas. Ele vai falar dos que a gente chama de judaizantes, né? Que eles querem transformar a igreja cristã em judaísmo. Quem que é? Os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que achavam que a vida espiritual que Jesus veio trazer era uma mistura do ensino de Moisés e do ensino de Jesus. E Paulo bate, não é assim. O gentio não precisa viver como judeu. Eles... Tem uma voada aqui, pastor. Tem uma voada aqui que o pastor estava falando. E me pareceu isso muito presente hoje. Isso aí é muito presente. Muito presente, Judá. Assim, Jesus é o Messias de todos nós que o judeu estava aguardando. Ele já veio. Isso está na cabeça de muitos judeus, que são judeus messiânicos, né? Já veio. Não precisa esperar mais outro Messias. Mas a maioria, né? Essas questões de comportamento, né? Por exemplo, estava vendo um dia desse aqui que os judeuzinhos no sábado lá, eles bebem pra caramba, viu? Vinho. Que o vinho para eles é uma bebida que você tem que beber, é obrigatório, é uma bebida sagrada. Então, assim, que no sábado a gente vê aquelas mulheres com o pano na cabeça, né? Mas estão lá bibiricando, comendo os negócios. É diferente. Isso é diferente de uma carne de sol, é diferente de uma pizza e tal, mas. Então, assim, eu acho que tem um pouco de falta de compreensão. E Paulo chega a dizer, o judeu pode viver com isso, porque ele tendo Jesus, porque vira religião e cultura misturada. Ele não tem problema do judeu que crê em Jesus como judeu messiânico. Você vai em Israel, vai achar um grupo pequeno, mas se crê, são mais de 12 mil judeus, no universo de 8, 9 milhões de judeus. Quando eu comecei em Israel pela primeira vez eram 6 milhões. Hoje são quase 9. Está aumentando lá em Israel. Aí, Paulo vai dizer assim, não, o gentio não precisa viver como judeu. Não precisa ser circuncidado. A circuncisão era o corte do prepúcio, semelhante àquela cirurgia que a criança faz, a fimose. Você tira parte do prepúcio, e essa parte do prepúcio era o sinal da aliança que Deus estava fazendo. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Desculpa, pastor, eu atrapalhei aí, mas é porque tem umas coisas que estão acontecendo aí que a gente está vendo acontecer, que não tem como a gente tem que perguntar, tem que elucidar aqui, né? Tem que elucidar aqui, mas essa questão e outras, como por exemplo a Igreja Católica pregando um bispo. A Bíblia, não precisa da Bíblia. A Bíblia, nós escrevemos a Bíblia. Nós escrevemos a Bíblia. E esses evangelhos, fica aí eu botando debaixo do braço e tal. Esse é um livro que nós escrevemos. É o nosso livro. Também não precisa, porque nós vivemos da tradição. Da tradição. Então, assim, nós vamos continuar escrevendo. Então, assim, totalmente jogando a Bíblia fora. Tudo que a gente sabe, não pode jogar fora, que nós é que mandamos, nós é que sabemos, nós é que... A reforma protestante... Diabólico. A reforma protestante bateu justamente disso. Um dos pontos tem o que a gente chama de sola, latim, né? Sola, são 4 a 5 solas que são a síntese da reforma protestante. Primeiro é sola fide, só a fé, sola Christ, sola as escrituras, sola Deo glória, só a Deus glória. E esse terceiro é sola as escrituras. É assim, a gente crê no que está escrito, não que o que os homens se reúnem e tomam deliberações por suas compreensões, é o que está escrito. Por isso que a gente pega a Bíblia, a gente está estudando um livro que foi escrito por um apóstolo. A gente não se prende às inovações e criações doutrinárias que não têm embasamento bíblico. Para nós, protestantes, tem que ter uma fundamentação bíblica, tem que estar escrito. Você lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4? Em cima do texto bíblico. Em cima do texto bíblico, está escrito. Não, mas está escrito. É o que está escrito é que vale para Deus. Não é que as pessoas criam. Tem toda a razão. Então esses judaizantes que estavam perseguindo Paulo, por onde quer que Paulo fosse, e tentando pregar um outro evangelho, isso é lá em Gálatas.
Paulo chega a advertir: se alguém pregar um outro evangelho, dizer mesmo que um anjo desça do céu seja amaldiçoado e pregue um outro evangelho, seja considerado anátema ou maldito. Ou seja, há um evangelho que todos os apóstolos pregavam, não só Paulo, como Pedro, como Tiago, todos os outros apóstolos pregavam, que precisava ser conservado. Agora olha o versículo 2, como Paulo chama esses judaizantes. Ele vai chamar primeiro de cães, depois esses que praticam o mal, numa versão anterior diz assim, falsos obreiros, e depois ele vai falar de falsa circuncisão. Ele vai caracterizar esses que tentavam juntar o cristianismo e o judaísmo numa forma de vivência dessa forma. E Paulo desmascara as intenções destes homens. Alguns eram de Jerusalém, outros eram cristãos gentílicos que haviam se convertido e que juntavam faziam essa mescla e formavam assim um outro evangelho, não o evangelho que Jesus veio pregar. Eles são cães, fuçam, mordem e destroem, dilaceram. A gente tem cães em casa, cachorro. Hoje no Ocidente a gente ama um cachorrinho, coisa bonita. Eu gosto de cachorro. Mas naquela época o judeu não tinha cachorro em casa. Os cachorros andavam juntos e eram perigosos. Quando se fala que eles são cães, são pessoas que causam mal. São desprezíveis. Ninguém queria cachorro em casa naquela época. Quando você vai para o Apocalipse, fora ficam os cães, os rebeldes, os que não se dobram, os orgulhosos. É um sinônimo de cães. Para o judeu falar em cão é dizer que eles são desprezáveis e desprezíveis. Então Paulo usa um termo pesado para falar desses que falavam em nome de Deus. Nem todo mundo que fala em nome de Deus, Deus está por trás. São cães. Praticam mal. A intenção é outra. É de ser dominador de um rebanho, é de roubar a alma de pessoas, entrar na vida financeira, de ficar pedindo dinheiro. Eu conheço vários que, a título de profetas e profetisas e até pastores, estão aí entrando na vida dos outros. A intenção é de fazer o mal, é de dominar, é de fazer com que essas pessoas fiquem escravas, emocionalmente e espiritualmente delas. Não importa o que a Bíblia diz, a pessoa tem que ter fé neles. Acontece muito isso. Não se engane. Não se engane. Então, desde a Bíblia está escrito para dizer que existem falsos pastores, falsos apóstolos. E Paulo vai dizer que esses homens que praticam mal e são a falsa circuncisão. Eu queria que você guardasse isso aí. Paulo faz uma distinção aqui, quando ele diz aqui falsa circuncisão, e nós somos a circuncisão. Paulo está dizendo que tem uma falsa circuncisão e a circuncisão verdadeira. Ora, mas a circuncisão não era feita só no judeu, no prepúcio? Aí Paulo vai dizer, não. Desde o Velho Testamento, quem tinha o prepúcio cortado tinha que cortar algumas coisas na vida e no coração para limpar, para extirpar práticas, ações, comportamentos. Isso é a circuncisão do coração. A circuncisão do coração é quando a gente é capaz de cortar coisas da nossa vida que impedem a nossa comunhão com Deus, que atrapalham a nossa vida espiritual. Isso é a verdadeira circuncisão. E eu estava lendo esse texto, fazendo uma pesquisa no grego, quando ele diz que eles são a falsa circuncisão, ele usa um termo diferente de circuncisão. Ele vai usar o termo katatome no grego. A palavra katatome é incisão. A tradução de katatome é incisão. Eles são uma falsa incisão. E quando Paulo diz que nós somos a circuncisão, Paulo vai usar peritome, que é circuncisão. O que Paulo quer dizer com a diferença desses termos?
Uma coisa é você ter uma cisão na sua carne, você ter uma cicatrização na sua carne, que cortou apenas a carne. A verdadeira circuncisão é aquela que corta no seu coração áreas emocionais, espirituais, que te faz mudar de vida. É o comportamento. É comportamento. Porque o judaísmo ele prega o seguinte, isso aí agora eu já vou criticar um outro livro. É que ele diz o seguinte, a diferença do cristianismo para o judaísmo é que o cristianismo prega uma fé, prega a fé, e o judaísmo prega o comportamento. Você tem que seguir as isso, normas. você não tem que fazer aquilo. Isso. Se você fizer isso, você vai ser beneficiado. Se fizer contato, vai ser castigado. Então, assim, e o cristianismo pega a fé, né? Essa diferença. Exatamente. Aí você vai ver no Velho Testamento, não só no Novo. Lá em Joel, por exemplo, Deus falando por meio do profeta, ele diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque era uma prática de demonstrar arrependimento e quebrantamento, você rasgar suas vestes. Jogar o cinza na cabeça. Cinza na cabeça, pano de saco. Aí, o que é que o profeta quer dizer? E Deus está querendo dizer por meio daquele profeta que o que acontece externamente de nós tem que ser uma manifestação do que está dentro de nós. No entanto, a gente pode ter ações e comportamentos externos que não estão dentro de nós. E lá, Mateus 5-7, o Sermão da Montanha, Jesus vai censurar aqueles que dão oferta, mas para aparecer diante dos homens. Aqueles que jejuam, querendo parecer mais espirituais. Aqueles que oram em praça pública, levantando suas mãos e ficando em pé. E Jesus diz, olha, tudo isso aí é verdadeiro, se a intenção do coração também for verdadeira. Porque todos esses mecanismos legítimos e espirituais, quando feitos, desprovidos da verdadeira espiritualidade, são encenações. Aí Paulo está dizendo o que aqui? Não adianta ter uma incisão se o coração não foi circuncidado. Não adianta ter um corte no pênis, tirado ali o prepúcio, se o coração não foi circuncidado. Se na vida não tem cortes. Lembra Jesus falando, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Não há literalidade ali. Mas você tem que tomar providências para aquilo que te faz tropeçar não te dominar. Tem que haver corte. A palavra decisão vem de cisão. Cisão não é ruptura? Uma decisão tem que romper. E Jesus está dizendo, esses homens que estão exigindo que vocês façam circuncisão, vocês que são gentios, para serem salvos, o que eles estão pregando é uma cisão, é um corte. O que Jesus quer é a circuncisão do coração. Então, os pregadores que estavam ali, vindo à igreja de Filipe, eram cães, praticavam o mal e eram falsa circuncisão. O verdadeiro cristão, portanto, é o quê? Ele é a circuncisão verdadeira, porque ele vai trabalhar o seu coração, o seu interior, para que aquilo que está dentro dele venha para fora, e não só o exterior. E diz mais, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. Essa é a grande inovação. O Espírito Santo agia no Velho Testamento, eu poderia gastar um tempo explicando como era no Velho Testamento, mas o Espírito Santo não agia no Velho Testamento como começou a agir depois do dia de Pentecostes. É uma nova forma. O caso do rei Ezequias, né, que estava lá morrendo e tal, né, e ele não fez nada, a não ser demonstrar fé e arrependimento, quebrantamento. Fé e arrependimento. E Deus respondeu a oração dele. Então, exatamente. Pela fé. Porque o Espírito Santo quando você vai estudar o Velho Testamento, você vai descobrir que o Espírito Santo vinha de uma forma muito presente e atuante em 3 categorias: profeta, sacerdote e rei. Tanto o rei precisava ser ungido, o óleo deveria ser derramado sobre a cabeça dele, o sacerdote também, e o rei também.
tinham que ser ungidos. O ungido do Senhor é marcado com óleo. E o óleo é sinal da ação do Espírito Santo. Mas Joel 2 vai dizer o quê? E virá aquele dia em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, todo ser, homem e mulher, que crê, que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo. Romanos 9:8, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Nós estudamos em Efésios, capítulo 3, versículo 31, 4:31, melhor dizendo, que o Espírito Santo é o penhor que Deus coloca em nós como garantia de que Ele vem nos buscar. Então não é só sobre 3 categorias, profeta, sacerdote e rei, como era no Velho Testamento. Agora é sobre todo que crê. E nós adoramos a Deus pelo Espírito. Lembra quando Jesus teve a conversa com a mulher samaritana, João capítulo 4? Que aquela mulher levantou uma conversa e disse assim: nós adoramos neste monte, e vocês judeus dizem que tem que ser no monte lá em Jerusalém. Aí Jesus disse: mulher, o dia chegou, e o que importa não é onde você adora, mas como você adora. Quando ele diz: e adorareis o Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, não é num ambiente consagrado, em qualquer lugar. Paulo na prisão adorou a Deus, e houve um terremoto, houve um livramento, porque é como se adora. Há coração envolvido? Se há coração envolvido, há verdade envolvida. Quando a gente lê Jesus, adorarás, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, supondo que há o falso adorador, sem a ação do Espírito Santo. Nós adoramos pelo Espírito, o Espírito age em nós e a gente agradece porque o Espírito nos impulsiona, a ação do Espírito Santo nos faz ser gratos. A gente louva a Deus por meio do Espírito Santo, que nos faz engrandecer o nome de Deus, reconhecer quem Ele é, o que Ele fez por nós. Quando a gente adora a Deus, não pense que é só você abrindo os lábios e cantando uma música. O Espírito Santo está movendo você para adorar. Então, uma das marcas que Paulo vê que diferencia o verdadeiro cristão do falso cristão é que eles não adoram pelo Espírito. Nós somos a circuncisão verdadeira porque cortamos o nosso coração, aquilo que precisava ser cortado. Nós somos o povo de Deus porque adoramos a Deus em espírito e nós nos gloriamos em Jesus Cristo. Ele está dizendo o que eu falei há pouco. Enquanto que eles se gloriam em Moisés, nós nos gloriamos em Jesus Cristo. E gloriar significa exultar. Nós olhamos para Jesus, é por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu posso ter esperança de vida eterna. A minha glória não é glória própria, é a glória de Jesus. Ele fez isso, eu me glorio nele, porque sem ele eu não teria esperança de vida eterna. Então nós somos marcados como aqueles que se gloriam em Cristo, não se gloriam nas suas obras, não se gloriam nas obras de Moisés, mas se gloriam em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. E aí Paulo vai entrar com a argumentação. Lembra que eu disse que os judaizantes pregavam que você tinha que juntar Jesus e Moisés? Manter o judaísmo para o gentio? Olha que coisa. Nós não temos confiança alguma na carne. O que é que Paulo quer falar com carne? Aí Paulo vai dizer: eu mesmo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, ele está falando da carne dele. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O que significa carne nesse contexto? Ações humanas para buscar o favor e a salvação de Deus. Aí ele vai dizer 8 coisas que ele poderia reivindicar a salvação por meio da carne, fazendo algo para Deus, fazendo obras para Deus. Aí ele vai argumentar.
Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Essa era uma lei. A lei de Deus disse que todo menino do sexo masculino precisava ser circuncidado ao 8º dia. O prosélito poderia ser circuncidado a hora que fosse. O que é o prosélito? O prosélito é um gentio que se torna judeu. E para ele se tornar judeu, ele tem que circuncidar. É muito difícil o gentio se tornar judeu hoje. Porque aí ele vai ter que confessar a doutrina judaica e fazer a circuncisão. Paulo está dizendo, eu não sou uma pessoa prosélita que depois de muito tempo me converti ao judaísmo. Eu sou de origem, eu cumpri a lei. Ao 8º dia meus pais chamaram o rabino, e o rabino foi lá e circuncidado ao 8º dia. Então, se for pensar na carne, primeiro ponto, 1-0 para mim. Aí depois ele vai dizer, pertencente ao povo de Israel. Ou seja, ele tem sangue judeu. De pai e mãe. Tanto é que nas versões antigas ele vai dizer judeu de judeu. Eu sou judeu de judeu. Ou seja, pai e mãe judeus. Ele vai dizer da tribo de Benjamim, a tribo que foi leal à tribo de Judá, de onde veio o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel era benjamita, era Saul. Então era uma tribo muito importante, junto com a tribo de Judá. Ele diz assim, eu tenho a minha genealogia, se você pegar toda ela. Depois da volta do cativeiro babilônico, os judeus diminuíram o rigor. Se você conseguisse provar que você tem descendência até Jacó, já era suficiente. Então, de Jacó até a idade do judeu vivo, se você conseguisse traçar sua linha genealógica até lá, aí você era supra-sumo, porque você tinha pedigree. E ele vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim, tem como provar. Então, na carne, humanamente, com os meus atributos e ações, eu estou perfeito. Aí vai mais. Perfeito hebreu. Quanto à lei, fariseu. Ele fazia parte de um grupo seleto. Havia em Israel, na época de Jesus, 6.500 fariseus, apenas, em todo o país. Os fariseus surgiram no período interbíblico, lá no cativeiro babilônico, significam os separados, aqueles que buscavam rigor na lei, de cumprir a lei. Então Paulo diz, olha, 5-0 para mim, eu era um fariseu. E ele vai mais, ele diz, quanto ao zelo, era zeloso, perseguidor da igreja. Mandei matar, mandei prender por causa do zelo de Deus, aqueles hereges, que eram os cristãos, mandei matar e mandei prender. Então era um homem zeloso da fé judaica. Depois ele vai dizer, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, eu buscava viver a lei. Porque a gente estudou isso em Romanos. A justiça vem de Cristo ou a justiça vem da lei? E a gente viu que quando você busca a justiça na lei, você nunca consegue alcançar, porque a lei me condena. Quando você recebe a justiça em Cristo, você não precisa fazer nada. Ele, ao morrer na cruz, se fazer maldição em nosso lugar, morrendo no madeiro por nós, nós somos perdoados, e a justiça de Cristo passa para mim, ou seja, eu sou justo, sem ter feito nada. Eu recebo por herança uma justiça que é a mim dada, não praticada. Eu não tenho como praticar e chegar diante de Deus, cumprir tua lei, estou quites. Não. Essa justiça é dada por Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. E Paulo diz, eu buscava a justiça da lei. Então eu era um homem, segundo a carne, os meus esforços, eu tinha tudo para dizer, eu mereço a salvação. Aí ele acrescenta, mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Tudo isso aqui. O que ele era, a procedência dele, como ele lidava com a lei, era fariseu, homem zeloso, tudo isso aqui era lucro antes de conhecer a Cristo. Passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele descobriu que isso não valia.
Era um valor cultural, religioso, mas não trazia salvação, era perda. E eu vou parar por aqui hoje. Porque quando ele continua o argumento, Paulo vai dizer, tudo isso era esterco, cocô. Ele vai usar o termo na Bíblia. Eu vou ler só para vocês aqui. O 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O que vale não é praticar o que ele apontou, as 8 coisas aí, mas era conhecer Jesus. Por quem perdi todas as coisas. Tudo isso aí ele abriu mão. E as considero como, na NVI diz esterco, poderia ter falado cocô. Tudo isso aí para mim é cocô. O que vale é conhecer Cristo, ter Cristo como meu Salvador. Eu vou falar isso no nosso próximo encontro. Então, meus irmãos queridos, o que Jesus fez por nós é incomparável. Ninguém conseguiria fazer. E a gente pode hoje dizer assim, a nossa grande alegria, Paulo vai dizer, o que é lucro é conhecer Jesus. É tê-lo no coração, é tê-lo como companheiro, como Senhor, Salvador, como amigo, e conhecê-lo mais e mais. Domingo que vem eu vou falar, vamos fazer a Santa Ceia também, e nós vamos falar sobre como eu posso conhecer mais Jesus, como eu posso aprofundar minha comunhão, o meu relacionamento com Ele. Paulo diz assim, olha, tudo isso que eu fui, um homem fariseu que tinha autoridade do sinédrio para mandar prender e soltar, tudo isso como perda, ele chega ao extremo de dizer igual a esterco, porque o que eu ganhei foi Jesus, foi conhecer a Jesus. Isso para mim é suficiente. Então, que o seu coração se enche de alegria, porque se você tem Jesus, você tem tudo. Essa é a grande bênção. A gente tem um Salvador. A gente olha para nós, a gente olha para nós mesmos e a gente fica assim, mas eu não dou conta. Jesus deu conta por você. Isso é suficiente para nós, irmãos. Isso é suficiente para nós. Vamos agradecer, feche seus olhos, vamos orar. Nós queremos agradecer, Senhor, por Jesus, o teu Filho.